Primeira coisa que eu queria falar é em relação à recuperação que o Bitcoin apresentou de uns 2 dias para cá. A gente retomou acima dos 50 mil dólares e isso é muito positivo. Porém, a gente ainda tem que ficar um pouco cauteloso porque a gente sabe que a principal média, na minha opinião, para bull market é a média móvel de 21 no gráfico semanal. Ela está em torno de 53 mil dólares. Então, apesar da gente ter visto uma recuperação, o Bitcoin finalmente mostrou força. Isso foi muito positivo, só que eu diria que um Bitcoin alcançando aí, então superando esse patamar, fazendo um rompimento com força, uma barra forte, aí a gente realmente pode dizer aí que não, beleza, retomamos então a nossa tendência de alta aí, retomamos aí o nosso ciclo de alta. Isso por enquanto ainda não aconteceu, porém, inegavelmente, isso é muito positivo que a gente esteja vendo o Bitcoin fazendo o que ele está fazendo, finalmente mostrando força. Agora vamos para os dados on-chain. Em relação aos dados on-chain, tem um analista que se chama Willy Woo, ele para mim é um dos maiores analistas on-chain que existem no mundo, e ele tem um indicador que se chama NVT Signal. Esse indicador ele é uma razão entre a capitalização de mercado e a média de 90 dias do valor das transações on-chain. Então, basicamente, esse indicador ele tenta rastrear quando o Bitcoin está sobrecomprado ou sobrevendido. E, historicamente, se eu não me engano, somente 4 ou 5 vezes em toda a história do Bitcoin, o Bitcoin, por esse indicador, esteve tão sobrevendido quanto ele esteve essa semana. Então, se eu não me engano, ele soltou essa informação terça ou quarta-feira. O Bitcoin ele ainda não tinha feito esse mini rally, essa recuperação que o Bitcoin fez acima da casa dos 50 mil dólares. Então, naquele momento, se eu não me engano, terça ou quarta-feira, era a quinta vez, se eu não me engano, quinta ou quarta vez na história que o Bitcoin estava tão sobrevendido, tão subavaliado quanto o Bitcoin estava. Então, é mais um indicador que me mostra a força em relação on-chain que o Bitcoin está tendo nesse ciclo de alta. Por quê? Como vocês sabem, eu já mostrei aqui alguns indicadores para vocês que tem acontecido coisas em relação ao on-chain dentro desse ciclo de alta que geralmente, na verdade, que na história só aconteceram em bear market. Então, esse é um exemplo disso. O NVT Signal, ele mostrava níveis de tão subprecificação, o Bitcoin tão desvalorizado, geralmente aonde? Nos bear market. Então, não é o primeiro indicador on-chain que mostra isso. Por exemplo, o nível de carteiras ilíquidas. Carteiras ilíquidas são carteiras que, em toda a sua história, holdam pelo menos 75% dos bitcoins que estiveram dentro dela. Essas carteiras estão com uma acumulação, estão detendo parte da oferta, que são valores de acumulação, de detenção, são valores de bear market. São valores de bear market. E a gente está tendo isso dentro de um ciclo de alta, com Bitcoin a 50 mil dólares. Então o on-chain nunca teve tão forte dentro de um ciclo de alta. Não é a primeira vez que eu falo isso. Não é a primeira vez que eu falo isso. E para quem fala, não, então para quem ainda tem na mente, não, então a gente está no bear market, porque esses indicadores só aparecem tão fortes assim no bear market. O on-chain, ele não reflete o preço. O preço é que reflete o on-chain. Nunca se esqueçam disso, tá? Não é porque esses indicadores estão assim que o preço vai começar a cair. É o preço que reflete no on-chain e não o contrário. Então a gente está tendo aí uma forte acumulação dessas carteiras ilíquidas que também são indicadores de bear market, níveis de bear market. E a gente está tendo isso no meio de um ciclo de alta com Bitcoin a 50 mil dólares. 50 mil dólares. Um Bitcoin, aí se a gente botar de 70 para 50 mil dólares, a gente tem aí 30% de queda. 3 vezes 7, 21, uns 30% de queda. Esse indicador, historicamente, nos bear markets, aparece quando o Bitcoin da sua all-time high está a 70% de queda, 75% mais baixo da sua all-time high. Então a gente está vendo essa força on-chain do Bitcoin única dentro desse ciclo de alta. Outro dado, as baleias que detêm entre 100 e 1000 bitcoins está fazendo all-time high atrás de all-time high na última semana em relação a toda oferta que ela segura. Ou seja, essas carteiras estão acumulando. Isso também é um indicador de bear market. Baleias significativas acumulando Bitcoin. Então, esse ciclo de alta está tendo um comportamento on-chain único, um comportamento on-chain
muito forte. A gente nunca viu isso na história. E na minha opinião é porque é o primeiro ciclo de alta que realmente os players, os grandes jogadores, eles entenderam o valor do Bitcoin. Em 2017, no fim, você queria fazer mais dinheiro, você queria fazer mais dólar, as pessoas que já acreditavam, que já entendiam, elas estavam ali para alavancar o seu capital em dólares. Esse é o primeiro ciclo, na minha opinião, em que realmente os grandes jogadores, eles já entenderam o valor que o Bitcoin tem, eles já viram a revolução que o Bitcoin está fazendo no mundo e eles estão aqui para ter mais Bitcoins. Isso não significa que eles não vão realizar em algum momento, mas significa que eles vão realizar com a cabeça de recomprar mais barato, porque no fim eles querem mais Bitcoins. Os grandes jogadores já entenderam isso. Já está muito claro para mim que esse entendimento deles já existe. Então, com certeza a gente está vendo aí esses dados on-chain tão fortes, dados on-chain de acumulação por parte de jogadores. O Bitcoin é tão subavaliado da maneira que está precificado, tão abaixo. Isso para mim dá uma sustentação, se você unir, né, todos os dados on-chain, uma sustentação muito forte, que a gente pode estar vivendo sim uma grande fase de acumulação, uma oportunidade única, uma oportunidade de um Bitcoin dentro de um ciclo de alta que geralmente você não tem, de comprar Bitcoin tão barato dentro de um ciclo de alta, muito similar, inclusive, ao que a gente viveu com o Bitcoin a 30 mil dólares. Naquele momento foi uma queda até de certa forma mais agressiva, o on-chain ele esteve muito pior naquele momento do que está agora. O on-chain agora está muito forte se comparado com essa queda de maio. E naquele momento a gente demorou uns 3 meses para reabsorver toda a oferta vendedora. E eu venho dizendo que, pela lógica, nós vamos demorar menos de 3 meses então para reabsorver a oferta vendedora atual, porque em termos on-chain nós estamos muito mais fortes que maio. Se maio a gente demorou 3 meses, dessa vez nós vamos demorar menos de 3 meses. Tem mais ou menos um mês, na verdade tem 3 semanas somente que o Bitcoin alcançou 42 mil dólares e eu acredito numa recuperação, numa reabsorção, na verdade, mais rápida para que a gente continue a alcançar patamares maiores de preço.